Olá, seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus, esse momento em meio à nossa semana, onde nós podemos refletir na Palavra de Deus e também interceder uns pelos outros. Hoje nós vamos dar seguimento aqui à nossa série de estudos nas bem-aventuranças, né? Esse trecho lá em Mateus, no capítulo 5, onde nós temos diversas lições de Jesus Cristo acerca do cristão, né? Lições que nos ensinam quais devem ser as marcas do verdadeiro cristão. Então hoje nós vamos dar seguimento aqui. Semana passada já vimos o versículo 3 sobre os pobres de espírito. Hoje nós vamos olhar para o versículo 4, né? Então abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, o verso 4. Diz assim o texto, também bem curto: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso aqui é a segunda das bem-aventuranças, e como nós sabemos aqui, ela nos dá uma característica do cristão, né? Importante frisar que esse texto não se refere a tipos de cristãos, né? Por mais que existam pessoas que se identificam mais com uma ou outra bem-aventurança. Porém, as bem-aventuranças, elas falam a respeito do cristão como um todo, né? O cristão, ele precisa se identificar com todas as bem-aventuranças, né? E o bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é mais especificamente abençoado de alguma forma, né? Dando a ideia sempre de que aqueles que se identificam, o cristão, né, que ele é aquele que é pobre em espírito, aqui é aquele que chora, ele lá na frente, né, é algo projetado no futuro quando estivermos com Cristo na eternidade. Lá na frente nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados, o que não é uma negativa da bênção atual. Nós já somos abençoados justamente por causa dessa promessa, justamente por causa daquilo que nos espera com Cristo na eternidade, né? Então, o bem-aventurado é aquele que ele é abençoado, ele é feliz por conta de bênçãos futuras que ele tem em Cristo Jesus, né? Mas aqui, quem de fato é bem-aventurado aqui nessa segunda bem-aventurança aqui em Mateus 5? O bem-aventurado aqui no segundo verso, ele diz que esses felizes e abençoados aqui são aqueles que choram, né? São aqueles que... É muito simples na realidade, né? O versículo diz apenas que são os que choram. Não diz por que eles choram, não diz como eles choram, não diz a causa desse choro, né? Mas só diz que eles são os que choram e eles serão bem-aventurados. Aqui nós precisamos, para entender esse texto, olhar para toda a unidade das bem-aventuranças, né? Para o fato de que as bem-aventuranças, elas falam a respeito de uma pessoa, de um bem-aventurado, que é o cristão, né? Então, olhando para uma bem-aventurança que nós já olhamos anteriormente, na semana passada, nós vemos que, como por exemplo, os pobres em espírito, não são pessoas que são materialmente pobres, né? Da mesma forma, os que choram não são os que fisicamente ou literalmente vivem chorando. Não é essa a ideia que o texto traz. Mas sim aqueles que se compadecem espiritualmente dos sofrimentos que temos nessa vida, da culpa que nós sentimos por conta do pecado, pelo fato de estarmos presos a essa carne, né? Esses são aqueles que choram. Então aqui nós vemos Jesus, ele não se refere simplesmente àqueles que choram por qualquer motivo, né? Aquelas pessoas que têm uma facilidade em chorar. Não é a essas pessoas, não é dessas pessoas que Jesus está falando, mas sim aqueles que choram por causa de Cristo, aqueles que se compadecem por conta disso, aqueles que estão em prantos, mas por causa da condição pecaminosa, por causa da carne que nós estamos, porque estamos presos a essa carne pecaminosa, né? São esses aqueles que Jesus está falando. E também existe um contexto do próprio Antigo Testamento, né? Quem apresenta isso é Donald Carson, no seu comentário aqui de Mateus. Ele apresenta que existe um contexto do Antigo Testamento, né? Que aqueles que choram são aqueles que... É aquele remanescente de Israel que chora pelo povo de Deus, que chora por Israel, que chora porque quer um Israel remido, porque quer um Israel unificado novamente. E esses, no final de tudo, serão consolados, né? Não são então simplesmente aqueles que choram o tempo todo
mas sim por essa causa, a causa de Jesus Cristo. Né? Nós podemos categorizar esse choro para entender melhor esse choro em algumas áreas específicas. Né? Aqui podemos dizer que aqueles que choram são aqueles que se entristecem em sua condição na carne, né? Uma carne pecaminosa. São aqueles que estão ansiosos pelo reino, ansiosos no bom sentido, mas aqueles que anseiam pelo reino de Deus, pela chegada, na realidade pelo cumprimento supremo do reino de Deus, né? Aqueles que esperam pelo dia onde terão serão libertos dessa carne pecaminosa. Estaremos livres então da presença do pecado, né? Mas também esse choro pode ser, como vimos no contexto do Antigo Testamento, um choro pelo povo de Deus, pela condição do povo de Deus, pelas pessoas perdidas, né? Também aqueles que se entristecem por isso. E também podemos dizer que aqueles que choram são aqueles que estão em prantos por conta do sofrimento dessa vida, pelo tanto que nós sofremos aqui na terra. Esses também são aqueles que choram, como Jesus ele fala aqui. E o que ele ensina é que esses que hoje choram por causa do grande sofrimento que nós experimentamos aqui nessa vida, na carne pecaminosa que nós temos, que nós somos, né? Esses que choram por conta disso, eles serão consolados no reino dos céus. Esses que hoje choram por conta de todo o sofrimento, por conta das consequências da carne, das limitações da carne, esses que choram por estarem afastados de Deus por conta do pecado, esses que choram porque, por causa do pecado, nossa vida aqui na terra ela é muito difícil, né? Ela é muito árdua. Esses que choram por conta disso, esses que choram por causa das pessoas perdidas, esses serão consolados no reino dos céus. E é interessante, existe um paralelo a esse texto, que está lá em Lucas, no capítulo 6. É um paralelo, é possível identificar um paralelo das bem-aventuranças lá em Lucas também, no capítulo 6. Mas lá existe uma forma diferente de trazer aqui essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles vão rir. Não diz que eles serão consolados, mas diz que eles vão rir. E mais à frente, isso é falado lá por volta do versículo 20 e 21. E mais à frente, lá pro verso 25, é falado que aqueles que hoje riem, amanhã eles vão chorar, né? Faz essa contraposição. É justamente essa ideia de que existem aquelas pessoas que hoje choram por essas coisas, hoje lamentam porque estão presos num corpo que anseia por pecado, né? Esses que lamentam pelo povo de Deus, pelas pessoas perdidas, pelas pessoas que precisam ouvir do Evangelho, aqueles que lamentam pelos sofrimentos dessa vida. Mas também existem pessoas que dão risada disso tudo. Existem pessoas que estão se alegrando no corpo pecaminoso, que estão obtendo todo o prazer, a livre vontade, né? O pecado. Existem aqueles que pouco se importam com o sofrimento alheio. Existem aqueles que pouco se importam com o povo de Deus. Acham que é algo desnecessário, né? Esses que hoje riem dessas coisas, amanhã eles vão chorar. Não amanhã, no dia seguinte, mas sim no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia em que, como nós vimos, ser chegado a nós em plenitude o reino dos céus, né? Um reino que já inaugurado, mas ainda não pleno, né? No dia em que se manifestar gloriosamente Jesus Cristo, nesse dia, todos aqueles que riram dessas coisas, que zombam dessas coisas e que simplesmente não se importam, eles vão chorar. E aqueles que hoje choram por conta disso, eles vão se alegrar em Cristo Jesus. Eles vão ser consolados pelo Eterno. O que nós podemos aprender disso tudo é que quando olhamos para Cristo, nós podemos ter uma fonte inesgotável de esperança. É inegável que nessa vida nós temos sofrimentos, nós temos muitas causas para chorar, né? Para nos entristecermos. Isso é inegável. Nós sempre vamos ter e sempre tivemos muitas causas para isso. Ainda mais sendo cristãos.
ainda mais enfrentando todas as tribulações e provações que nós experimentamos. Mas a realidade é que quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para esse dia que virá, da segunda vinda gloriosa e triunfal de Jesus Cristo, nós temos a certeza que naquele dia nós vamos ser consolados. Naquele dia o nosso coração terá paz. Naquele dia a alegria será plena. E isso nos dá alegria hoje. Isso nos ajuda hoje a enfrentarmos os desafios, a hoje enfrentarmos as dificuldades, as tribulações, as tristezas. Isso nos ajuda hoje a enfrentarmos o choro no nosso coração. Então que a gente possa colocar os nossos olhos na bênção e felicidade maior que nos esperam na eternidade. E assim nós seremos bem-aventurados. Que possamos olhar para a eternidade com Cristo, onde nós de fato seremos consolados. Por isso que podemos dizer, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a Tua Palavra para que possamos aprender, para que possamos ser moldados por ela, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que não fitam os olhos nas tristezas passageiras do mundo, que não ficam olhando demais para aquilo que vai passar em poucos instantes. Que não possamos ficar presos a essas tristezas, mas sim que possamos olhar para Cristo e não simplesmente ignorar o choro, não ignorar o luto, mas que possamos, ó Deus, ter em Cristo o nosso consolo. Que possamos olhar para Cristo e sermos de fato felizes, sermos abençoados por conta da esperança inesgotável que temos, por conta da certeza que Cristo nos dá, que um dia nós seremos consolados por tudo isso, que um dia nós seremos eternamente felizes em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a confiarmos nisso, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos moldados por isso, a sermos pessoas compassivas, a sermos pessoas que se entristecem por estarem presas aqui nessa carne, por estarem presas no pecado. Que possamos ser pessoas que se compadecem do Teu povo, daqueles que ainda precisam ouvir da Tua palavra, Pai. Que possamos ser pessoas que se compadecem, ó Deus, dos sofrimentos que experimentamos aqui na terra. Mas que nossa esperança esteja sempre em Cristo Jesus, onde seremos eternamente consolados. Essa é a nossa oração, em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar sua mensagem no chat aqui ao lado. Deixe também seu pedido, o agradecimento para que possamos orar nos minutos a seguir que teremos aqui ainda. Também um recado é que nesse domingo nós teremos o nosso culto especial, um culto cantado, né? A arte está ficando aqui na frente nesse momento, será no horário normal, mas nós vamos ter um culto totalmente cantado, né? Participe conosco, vai ser um tempo muito precioso de podermos adorar o nosso Deus incessantemente durante o nosso culto. Participe conosco aí, temos algumas pessoas, alguns convidados especiais que vão estar ministrando a nós, aos nossos corações nesse próximo domingo. Então, possamos todos estar presentes lá, possamos todos ser muito abençoados pelo louvor que rendemos ao nosso Deus. Eu te espero lá.